Hoje falaremos sobre a Reforma e a Contra-Reforma, no período de 1517 a 1648, baseado no livro de Early Kearns, O Cristianismo através dos séculos, uma história da Igreja Cristã. Alguns fatores tornaram inevitável a Reforma. Entre muitos, podemos destacar a relutância da Igreja Católica Romana medieval em aceitar as mudanças sugeridas por reformadores sinceros, como os místicos Wycliffe e Hus, os líderes dos concílios reformadores e os humanistas, o surgimento das nações-estado que se opuseram ao poder universal do Papa e a formação da classe média que se revoltou contra a remessa de reservas para Roma. Com os olhos presos no passado, ou ao passado tanto clássico quanto pagão, e indiferentes às forças dinâmicas que estavam formando uma nova sociedade, a sociedade italiana, da qual o papado fazia obviamente parte, adotou uma forma de vida corrupta, sensual, imoral, embora ainda mantivesse a sofisticação da alta cultura e a refinação disto. Bom, por volta de 1500, os fundamentos da velha sociedade medieval estavam praticamente ruídos. E uma nova sociedade com uma dimensão geográfica muito ampla e com transformações nos padrões políticos, econômicos, intelectuais e religiosos começava a surgir lentamente. E as mudanças foram realmente evolucionárias, por sua natureza e pela força de seus efeitos sobre a ordem social. A síntese medieval na Europa Ocidental foi desafiada durante a Reforma, em sua política, pela ideia de que a Igreja, sendo católica universal, deveria ser substituída por igrejas nacionais ou estatais e igrejas livres dessa centralização em Roma. A sua filosofia escolástica unida à filosofia grega deu lugar à teologia bíblica protestante. Os sacramentos e as obras deram terreno à justificação pela fé somente. E aí é a proposta, obviamente, da Reforma. E não a Bíblia e a tradição, como interpretado pela Igreja, tornou-se a norma, sola scriptura. Após 1650, contudo, tudo isso foi solapado pela filosofia idealista alemã e pela crítica bíblica. A civilização ocidental tornou-se cada vez mais secularizada. Como a Europa se expandiu globalmente, todo o mundo foi afetado por essa situação. Bom, mudanças geográficas. O conhecimento geográfico do homem medieval somente sofreu, aliás, muitas mudanças, inclusive fundamentais, entre o período de 1492 e 1600. A civilização do mundo antigo é tida como potâmica, que significa, vem do grego potamos, vem do termo rio. Por essa, e por estar, na verdade, ligado aos sistemas fluviais do mundo antigo. A civilização da Idade Medieval tem sido chamada de talássica, por ter se desenvolvido em torno dos mares Mediterrâneo e Báltico. E em 1517, as descobertas de Colombo e de outros exploradores inauguraram uma era de civilização oceânica, em que os mares do mundo se tornaram as estradas do mundo, ao tempo em que Lutero trazia o Novo Testamento para o alemão, em 1522, o navio de Magalhães completava sua volta ao mundo, e as rotas marítimas para o sudoeste e sudoeste e sudeste, aliás, abriram caminho mais baratos para as riquezas do Extremo Oriente. Países católicos romanos como Portugal, França e Espanha tornaram-se líderes nas navegações. Contudo, as nações protestantes como Inglaterra e Holanda logo os alcançariam em exploração e colonização. Então você tem nações que eram mais voltadas ao protestantismo, obviamente depois da Reforma, como Inglaterra e Holanda. Dois continentes novos e ricos do hemisfério ocidental estavam abertos à exploração pelo Velho Mundo. Espanha e Portugal tinham um monopólio na América Central e na América do Norte, e na América do Sul, e a maior parte na América do Norte. Depois de um confronto entre a França e a Inglaterra, acabou por ser a nova terra dos anglo-saxões. Espanha, Portugal e mais tarde a França exportaram uma cultura latina com o catolicismo, obviamente, da Contra-Reforma, levando
ali essas ideias pelos seus conquistadores e clérigos a Quebec, no Canadá e as Américas Central e do Sul, formando uma cultura homogênea. O povo do noroeste europeu exportou a cultura anglo-saxônica ou teutônica e o protestantismo pluralista para formar a cultura dos Estados Unidos e do Canadá. Então os Estados Unidos e o Canadá tiveram essa influência protestante, enquanto os outros tiveram influência de Portugal, França, enfim, dos países mais voltados ao catolicismo. Espanha, claro. Bom, as perspectivas mudaram também no campo político, dada aí a reforma. O conceito medieval de um Estado universal estava dando lugar a um novo conceito de nação-Estado. Os Estados, a partir do declínio da Idade Média, começaram a se organizar em bases nacionais. Essas nações-Estado, com poder central e com governo forte, servidas por uma força militar e civil, eram nacionalistas, opondo-se ao domínio de um governo religioso universal. Alguns deles estavam interessados em apoiar a reforma a fim de poderem controlar de forma mais eficiente as igrejas nacionais. A unidade política teórica do mundo medieval foi substituída pelas nações-Estado, todas empenhadas em sua independência e soberania. A descentralização feudal prática do mundo medieval foi substituída por uma Europa fundada sobre nações-Estados centralizadas. Diante da independência de cada Estado, o novo princípio do balanço do poder, orientador das relações internacionais, tomou seu lugar de importância nas guerras religiosas do século XVI e do início do século XVII. Falar um pouquinho das mudanças econômicas. Surpreendentemente, algumas mudanças econômicas ocorreram um pouco antes da reforma, durante a Idade Média. A economia dos países da Europa estava apoiada, claro, na agricultura. E assim, o solo era a base da riqueza. Por volta de 1500, o ressurgimento das cidades e a abertura de novos mercados e a descoberta de fontes de matéria-prima nas recentes terras descobertas inauguraram uma era de comércio em que a classe média mercantil tomou a frente da nobreza feudal na liderança da sociedade. Minha garganta está doendo aqui, estou falando meio estranho. Só com a erupção da Revolução Industrial por volta de 1750 é que esse modelo comercial de vida econômica sofreu alterações relevantes. O comércio tornou internacional aquilo que era interurbano e surgiu então uma economia em que o lucro era importante. A classe média capitalista emergente não interessava o envio de suas riquezas à Igreja Universal sob a liderança do Papa em Roma. Deixa eu só repetir isso aqui. Surgiu então uma economia em que o lucro era importante, beleza? Tá. Aí a classe média capitalista desse mercantilismo, que era capitalista emergente, não interessava a eles o envio das suas riquezas à Igreja Universal, como era comumente feito, sob a liderança do Papa lá em Roma. Então, pelo menos no norte da Europa, essa reação influenciou também a reforma protestante. Aí um elemento que influenciou a reforma, certo? Como muitos católicos acusam aí, né? Mas não foi só isso. Vamos às mudanças sociais. A organização social horizontal da sociedade medieval, da qual se morria na classe em que se nascia, né? Inclusive o Mises fala bastante sobre isso, foi substituído por uma sociedade agora organizada segundo linhas verticais. Era possível alguém de classe baixa emergir à alta. Nos tempos medievais, quem fosse filho de servo ou escravo, meu querido, teria pouquíssimas possibilidades de mudar de condição. Exceto se fosse servir a igreja, é outra história. Era clérigo e tal. Por volta de 1500, os homens estavam ascendendo por força dos negócios a níveis sociais mais elevados. E a servidão estava desaparecendo, e uma nova classe média inexistente na sociedade medieval, formada especialmente por proprietários livres, pela pequena nobreza do campo e pela classe, obviamente, mercantil, que a gente salientou aqui, que começou a surgir. Em linhas gerais, essa classe média fortalecida apoiou as mudanças introduzidas ali pela reforma
no noroeste da Europa. Por que eles apoiaram? Voltando à questão das mudanças econômicas, a classe média capitalista emergente não tinha interesse de enviar suas riquezas à Igreja de Roma. Por que eles tinham que pagar esse tipo de tributo ou imposto, né? Não era interesse deles, por isso que eles apoiaram também, de certo modo, a reforma no noroeste da Europa. Agora a questão de mudanças interessantes. Você viu que a gente tem mudanças aqui políticas, econômicas, social, e vamos à intelectual agora. As transformações intelectuais provocadas pela Renascença ao norte e ao sul dos Alpes criaram um clima intelectual que favoreceu o desenvolvimento do protestantismo. O interesse pela volta às fontes do passado levou os humanistas cristãos do norte ao estudo da Bíblia nas línguas originais. Desse modo, as diferenças entre a Igreja do Novo Testamento e a Igreja Católica Romana tornaram-se mais do que claras, embora tenha gente que ainda hoje, em pleno século XXI, diz que é tudo igual. Incrível, né? E a diferença era claramente desfavorável, claro, à organização eclesiástica medieval e papista, já que é óbvio que a valoração deve estar sempre na raiz e não na folha. A ênfase renascentista no indivíduo foi um fator preponderante no desenvolvimento do ensino protestante de que a salvação era uma questão pessoal a ser resolvida pelo indivíduo em íntima relação com Deus, sem a interferência de um sacerdote como mediador humano. O espírito crítico da Renascença foi usado pelos reformadores para justificar sua crítica à hierarquia e aos sacramentos, mediante comparação com as Escrituras. Embora a Renascença na Itália tivesse contornos humanistas e pagãos, as tendências que gerou foram assumidas no norte da Europa pelos humanistas e reformadores cristãos, e por eles usadas para justificar o estudo da Bíblia no original, hebraico, aramaico e grego, como documentos básicos da fé cristã. Questão das mudanças religiosas agora, passando da intelectual para a religiosa. A uniformidade religiosa medieval deu lugar no início do século XXI. Nossa, eu tô falando merda agora. Que século XXI aqui, cara? Século XVI, meu Deus. A diversidade religiosa. A túnica sem emendas da Igreja Católica Romana, Internacional e Universal estava agora rasgada. Bom, essas igrejas, especialmente anglicanas e luteranas, estavam em geral sob o controle dos governos das nações-estados. E só depois de 1648 é que as denominações e a liberdade religiosa, de fato, surgiram. Então, por mais que tenha sido problemático todo esse acontecimento, a liberdade religiosa, de certo modo, surge por conta dessa ferrenha disputa intelectual. A autoridade da Igreja Romana foi substituída pela autoridade da Bíblia, pelo menos para os protestantes, que qualquer indivíduo poderia ler livremente. O crente individualmente seria agora o seu próprio sacerdote e o mentor de sua própria vida religiosa em comunhão com Deus, depois de aceitar seu filho como seu salvador pela fé. Não é bem assim, né, cara? Não é bem assim que era disposto ali pelos protestantes, né? Eles nunca recusaram a figura do sujeito, né? Seja ele padre, deixa eu só desligar o relógio aqui, seja ele pastor, que é uma denominação mais moderna, enfim, clérigo, figura do clérigo se mantém, é óbvio, na Igreja Protestante. Entre a época da descoberta da América por Colombo e a fixação das 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, em 1517, por Lutero, transformações surpreendentes ocorreram ou começaram a ocorrer. Os padrões estatísticos da civilização medieval foram substituídos pelos padrões dinâmicos da sociedade moderna. As mudanças no setor religioso não foram as mesmas importantes que ocorreram na civilização europeia ocidental. O cristão é impelido à reverência quando acompanha a mão de Deus nos problemas dos homens daquele tempo. E o que nós podemos dizer sobre a reforma, nas palavras, obviamente, do autor do livro? O nome e o sentido dados à reforma são parcialmente condicionados pela visão do historiador. Alguns historiadores católicos romanos entendem-na apenas como uma revolta de protestantes contra a Igreja Universal. Bom, historiadores protestantes, claro, vão considerá-la como
uma reforma que fez a vida religiosa voltar aos padrões do Novo Testamento. O historiador secular interpreta como um movimento revolucionário. Se considerarmos a reforma, que aí o termo movimento revolucionário, a concepção conceitual do autor deste livro, não tem nada a ver com a concepção, por exemplo, do Olavo de Carvalho, que fala do movimento revolucionário em outros termos. Então, deixar claro isso. Se considerarmos a reforma somente a partir de uma perspectiva da política ou da administração eclesiástica, ela pode ter sido tida como uma revolta contra a autoridade da Igreja Romana e seu chefe, o Papa. Mesmo admitindo que a reforma teve um caráter revolucionário, não se está dizendo necessariamente que a verdadeira Igreja se restringisse a Roma. Os reformadores e muitos outros que os precederam procuraram malogradamente reformar a Igreja Católica medieval a partir de dentro. Eles não quiseram sair, mas foram forçados a deixar a velha organização por causa de suas ideias renovadoras que, para que eles ficassem ali, teriam que negá-las. Visto que a reforma foi uma tentativa de voltar à pureza original do cristianismo, do Novo Testamento, é sábio que se continue a usar o termo para descrever o movimento religioso de 1517 e 1545. Os reformadores estavam interessados em desenvolver uma teologia que estivesse em completa concordância com o Novo Testamento. Eles criam que isso seria possível a partir do instante em que a Bíblia se tornasse a autoridade final da Igreja. Muitos protestantes ignoraram que o movimento protestante provocou, numa tentativa de lhe conter os passos, um movimento de reforma dentro da Igreja Católica Romana que impossibilitou a reforma ganhar mais terreno, como vinha fazendo. O movimento reformista que se desenvolveu na Igreja Católica Romana entre 1545 e 1563 é conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica. Então a reforma que Martinho Lutero queria fazer, na verdade foi feito não pelas concepções do Lutero, mas tido como Contra-Reforma, foram reformas católicas como respostas à reforma protestante. Né? Vejam vocês, senhores, que eles tiveram que assumir aí uma posição inevitavelmente, mas mantendo sempre a postura contra os protestantes, claro. Na maioria dos casos, a reforma se restringiu à Europa Ocidental e os povos teutônicos de classe média. E a Igreja Oriental e os povos latinos do Velho Império Romano não aceitaram a reforma. Nessas regiões, as ideias medievais de unidade e uniformidade permaneceram, mas no norte e no ocidente da Europa, o povo teutônicos tocaram pela diversidade do protestantismo, né? De certo modo. Não é fácil aclarar o sentido do termo reforma. Se for considerado apenas como um movimento religioso de criação de igrejas nacionais, seu período de duração vai de 1517 até 1648. Como, porém, a Holanda só aderiu ao protestantismo depois do Concílio de Trento, parece mais correto circunscrever a parte mais importante da reforma aos anos de 1517 a 1545. Assim, a reforma é tomada aqui como um movimento de reforma religiosa que resultou na formação de igrejas protestantes nacionais entre 1517 e 1545. A Contra-Reforma, por conseguinte, pode aqui ser conceituada então como um movimento de reforma religiosa no interior da Igreja Católica entre 1545 até 1563, graças ao qual ela se estabilizou e se fortaleceu depois de duras perdas sofridas para o protestantismo e promoveu um grande movimento missionário católico no século XVI que conquistou a América do Sul, América Central, Quebec, Indochina, Filipinas, para a Igreja Católica. Vamos às razões da reforma. A interpretação que os historiadores dão à história influencia a sua explicação das causas da reforma. Historiadores protestantes como Benton interpretam a reforma amplamente como um movimento religioso que procurou redescobrir a pureza do cristianismo primitivo como descrito no Novo Testamento. Essa interpretação tende a ignorar os fatos econômicos, políticos e intelectuais que ajudaram a promover a reforma. Segundo essa interpretação, a providência é o fator primordial e precede todos os outros fatores. Então você vê aqui
como a gente avaliou, fatores da reforma. Quais são eles? Políticos, econômicos, sociais, intelectuais e religiosos. Aqueles que interpretam a história focando no aspecto religioso vão dizer a providência divina, porque o elemento religioso era mais fundamental. Só que esse elemento religioso, ele abria precedente para que, baseado em conveniência, alguns apoiassem a reforma. Como nós vimos aqui anteriormente no quesito econômico da classe média capitalista emergente, que apoiou os reformadores. Mas isso não implica em que houvesse um elemento fundamentalmente descritivo de apoio a uma perspectiva mais vinculada ao Novo Testamento. Porque, poxa vida, isso é uma religião que segue preceitos da fé que começou no primeiro século. Por que cargas d'água agora voltar àqueles preceitos seria algo errado? Porque a tradição é superior à Bíblia? Bom, então há esse conflito entre eles, da tradição e a Bíblia? Eis a questão. Porque Lutero não foi desonesto nesse quesito, ora bolas. Essa aqui é a questão. Bom, continuando. Os historiadores católicos romanos interpretam a reforma como uma heresia inspirada por Martinho Lutero, por diversas razões, entre as quais a vontade de se casar. Puta merda. O protestantismo é... Essa é a razão? Cadê as outras? O protestantismo é visto como uma cisma herética, mas os historiadores geralmente se esquecem de que a igreja medieval tinha já se afastado do ideal do Novo Testamento. Os historiadores seculares dão mais atenção aos fatores secundários em sua interpretação da reforma. Voltaire ilustra muito bem a interpretação racionalista. Para ele, a reforma é apenas a consequência de uma briga, deixa eu me alocar aqui melhor aqui, de monges da Saxônia, e a reforma religiosa na Inglaterra foi uma consequência dos casos de amor de Henrique VIII, né? Bom, a igreja anglicana é um tipo de protestantismo bem diferente, né, cara? É verdade que a ordem dos monges agostinianos discordou dos dominicanos na questão das indulgências e que o amor de Henrique VIII por Ana Bolena fez do primeiro estágio da reforma na Inglaterra um assunto político. Mas esse tipo de interpretação ignora muitos outros fatores importantes, como o caráter essencialmente religioso da reforma na Inglaterra, durante o reinado do Eduardo IV, filho do Henrique VIII. Aqui. Historiadores que aceitam o conceito marxista de determinismo econômico não podem interpretar a reforma a não ser em termos econômicos. A reforma é vista como o resultado da tentativa do papado romano de explorar economicamente a Alemanha para lucro próprio. Os historiadores políticos veem a reforma como o resultado da oposição de nações-estados a uma igreja internacional. Ah, tá. Que também alguns católicos aderem a essa questão, né? Vem a reforma como resultado da oposição de nações-estados a uma igreja internacional, né? Porque a igreja era global, universal. Para eles, a reforma foi um simples episódio político de origem nacionalista. Certo? Embora haja elementos de verdade em todas essas interpretações, será preciso observar que suas ênfases em geral recaem sobre causas secundárias e quase sempre apenas sobre uma causa secundária particular, como o Olavo de Carvalho faz, por exemplo. Bom, a reforma não se explica de forma tão simples porque as suas causas são múltiplas e complexas. A reforma tem causas derivativas e determinativas. Algumas têm suas raízes nos séculos anteriores à reforma, quando Roma se opôs a qualquer reforma interna e ignorou as novas correntes de oposição externa que lhe trariam tantos problemas. As personalidades criativas de alguns líderes da reforma, como Lutero, Calvino e outros, determinaram a direção tomada. Os líderes da reforma protestante saíram em geral da classe média, enquanto os da contra-reforma vieram da aristocracia. Por isso a interpretação da reforma adotada nessa obra é uma síntese de todas essas outras. E dá à religião o lugar de primazia, mas não ignora os fatores políticos, econômicos, morais e intelectuais, embora secundários. Bom, aí eu concordo. Aí eu já concordo. Quer dizer, a religião, o aspecto religioso tem um lugar de primazia da reforma, sem ignorar os fatores políticos, econômicos, morais, intelectuais
que são importantes, mas são secundários. Ponto. Perfeito para mim. As causas da reforma. O fator político pode ser considerado uma das causas indiretas importantes para a eclosão da reforma. As novas nações-estados centralizadas no noroeste da Europa se opunham à noção de uma igreja universal que reivindicava a jurisdição sobre a nação-estado e o seu poderoso governo. O ideal universal colidia com a consciência nacional emergente da classe desses novos estados. Esse problema político elementar tornou-se mais complicado por questões específicas, e é bom lembrar que as nações que aceitaram o protestantismo durante a Reforma estavam localizadas fora da órbita do velho Império Romano, cujas poderosas classes médias tinham uma ótica cultural diferente das nações latinas. Alguns têm tomado a Reforma como uma revolta das nações teutônicas do norte contra as nações latinas de cultura mediterrânea, com um conceito de organização internacional herdado do velho Império Romano. Mas os governantes dessas nações-estado rejeitavam a jurisdição do Papa sobre seu território, jurisdição essa temporal e espiritual, uma vez que a Igreja Romana possuía grandes propriedades de terra em toda a Europa. A propriedade de terra criou uma divisão de soberania no Estado que governantes despóticos como os Tudors da Inglaterra não podiam aceitar. Cargos importantes na Igreja Romana eram preenchidos por um estrangeiro, o Papa. Os clérigos eram julgados em cortes eclesiásticas e não nas cortes civis do Estado. Além do mais, aquelas cortes podiam apelar diretamente para a Sé Romana. Pesados impostos eclesiásticos também alienavam esse povo e seus governantes de Roma. O governo nacional e sua administração civil se opunham à hierarquia religiosa internacional da Igreja Romana. E no caso da Inglaterra, o rompimento de Henrique VIII com a Igreja de Roma aconteceu devido à discussão se o divórcio do rei era um assunto internacional ou não, para o Papa decidir, ou era um problema nacional que o clero resolveria. Tal. A recente atenção dada à economia como fator principal nos assuntos humanos não pode ser descartada pelo historiador cristão, mesmo que não aceite a interpretação materialista de Marx ou das economistas deterministas. As terras da Igreja Romana na Europa Ocidental eram cobiçadas pelos governantes nacionais, pela nobreza e pela classe média das novas nações-estado. Os governantes lamentavam a perda do dinheiro enviado para o tesouro papal em Roma. Ademais, o clero estava isento dos impostos dos estados nacionais. A tentativa papal de tirar mais dinheiro da Alemanha no século XVII, XVI, aborreceu profundamente a classe média emergente em estados como a Saxônia. E essa perda de recursos se agravou com a inflação e a elevação dos custos de vida. A inflação foi provocada pela Espanha, que lançou na corrente sanguínea da Europa as grandes somas de dinheiro amealhadas pela exploração do Novo Mundo e o abuso do sistema das indulgências, que empobrecia ainda mais a Alemanha em benefício do papado, enfureceu Lutero. Deixa eu só ver aqui de novo. O abuso do sistema das indulgências, que empobrecia ainda mais a Alemanha em benefício do papado, enfureceu Lutero. E se enfureceu com razão ou não? O fator intelectual na reforma deve-se à postura crítica adotada por homens de mentes lúcidas e secularizadas diante da vida religiosa dos seus dias, como proposta pela Igreja Católica Romana. Ao aumentar numericamente a classe média, tornou-se individualista e começou a se revoltar contra o conceito corporativista da sociedade medieval, que colocava o indivíduo debaixo de autoridade, e a tendência para o individualismo foi reforçada com a emergência das nações-estado absolutistas, em que os interesses da Igreja Católica Romana Internacional ficavam em segundo plano, abaixo dos interesses da nação e do governo e do grupo empresarial da classe média que o sustentava lealmente. O humanismo da Renascença, especialmente na Itália, criou um espírito secular semelhante àquele que caracterizou a Grécia antiga, Grécia clássica. Mesmo os papas da Renascença assumiram esse modo de vida intelectual e secular. E esse espírito e essa abordagem
surgiram do interesse dos estudiosos em voltar às fontes do passado intelectual do homem, ao comparar a sociedade hierárquica do corporativismo em que viviam com a liberdade intelectual e o secularismo da sociedade grega, associados ao princípio de liberdade individual proposto pelas escrituras, e pessoas duvidavam da validade das pretensões da Igreja de Roma e de seus líderes. Começaram então a enxergar horizontes intelectuais mais amplos, e o interesse das pessoas era agora mais pela vida secular do que pela vida religiosa. O fator moral da reforma está intimamente relacionado ao intelectual. Os estudiosos humanistas que possuíam o Novo Testamento em grego perceberam logo as discrepâncias entre a igreja da qual liam no Novo Testamento e a Igreja Católica Romana que viam. A corrupção atingira todos os escalões da hierarquia da Igreja Romana. Clérigos egoístas compravam e vendiam cargos livremente. Muitos tinham sinecuras, posições que lhes permitiam receber salários sem prestar assistência religiosa que deviam. Muitos ocupavam vários cargos de uma vez, como Alberto de Mains, cujo representante de nome Tetzel recebeu de Lutero uma dura oposição na Saxônia. A justiça era comprada e vendida nas cortes eclesiásticas. Era possível a alguém conseguir, mediante dinheiro, uma dispensa para se casar com um parente, embora fosse proibido pela lei canônica. Muitos sacerdotes viviam em pecado aberto ou mantinham concubinas. Os fiéis das dioceses eram abandonados pelos bispos, que geralmente negligenciavam a supervisão de seus sacerdotes para verificar se realmente cuidavam do rebanho. Por isso, muitos párocos descuidaram-se da pregação e da visitação, limitando-se apenas a rezar a missa por eles, proclamada como um rito mágico capaz de comunicar a graça a todos. Coleções de relíquias, tais como pedaços de cruz e de ossos de pessoas tidas como santas, tornaram-se moda. O simples olhar de 5.005 relíquias de Frederico da Saxônia era tido como algo capaz de reduzir o tempo de uma pessoa no purgatório por cerca de 2 milhões de anos. O povo estava cansado dos constantes pedidos de dinheiro feito pela direção de uma instituição que não parecia retribuir com o serviço às comunidades que se associavam à igreja. Mudanças na estrutura social aumentaram a decepção das pessoas com a Igreja Romana. O surgimento das cidades e de uma próspera classe média urbana criou um espírito novo de individualismo. A nova economia do dinheiro libertou os homens da dependência do solo como principal meio de vida, e os membros da classe média não eram tão dóceis como haviam sido seus antecessores feudais. E mesmo os artesãos das cidades e os lavradores começaram a entender que nem tudo estava bem numa ordem social em que eram oprimidos por uma minoria. A insatisfação social e a premência de uma mudança foram um fator social fundamental na irrupção da reforma. O fracasso da igreja em satisfazer as reais necessidades do povo constituiu o fator teológico e o filosófico da reforma. Alguns dão tanta ênfase a esse elemento que parecem ver a reforma apenas como uma luta entre a teologia de Tomás de Aquino e a de Agostinho. Realmente, a igreja medieval adotou a filosofia de Tomás de Aquino, que ensinava a não estar à vontade do homem totalmente corrompido. Pela fé e pelo uso dos meios de graça, nos sacramentos ministrados pela hierarquia, o homem poderia alcançar a salvação. Ao contrário, Agostinho cria que a vontade do homem estava de tal modo depravada que ele nada poderia fazer por sua salvação. E Deus outorgava a graça ao homem para dinamizar sua vontade a fim de que pudesse, pela fé, aceitar a salvação que Cristo lhe oferecia. Entretanto, um estudo cuidadoso dos escritos dos reformadores indicará que eles iam da Bíblia a Agostinho em busca do prestígio de sua ajuda. Não foi, porém, pelos estudos dos escritos de Agostinho que descobriram a doutrina da justificação da fé. Isso é importante dizer. Até que Agostinho defendia também a Igreja Católica. Na verdade, a Igreja já estava começando, no quarto século, a se estruturar mais adequadamente.
Bom, a Bíblia mesma os levou a essa profunda verdade da justificação da fé. A causa teológica da reforma foi o desejo dos reformadores de voltar à fonte clássica da fé cristã, a Bíblia, a fim de refutar o ensino da teologia tomística, segundo a qual a salvação era obtida através dos sacramentos, da graça ministrados pela hierarquia. Errado, está errado. Geralmente, quando uma inquietação se torna extrema diante das adversidades que os homens enfrentam, as suas insatisfações se expressam através de algum grande líder que veicula as suas ideias. A recusa da Igreja Católica Romana medieval, impossibilitada de reformar-se a si mesma, em aceitar uma reforma, abriu as portas para o surgimento providencial de um líder que encarnasse o desejo de erradicar os abusos e que aceitasse o papel de execução das mudanças revolucionárias. Foi esse o papel de Martinho Lutero, que encarnou bem o espírito da reforma, especialmente na insistência desta sobre o direito do indivíduo em ir diretamente a Deus através de Cristo, conforme ensina as Escrituras. O escandaloso abuso que era o sistema das indulgências na Alemanha foi a causa direta da eclosão da reforma nesse país. O arcebispo Alberto, 1490-1545, príncipe da casa, que já controlava as duas províncias da Igreja Romana, lançou seus ávidos olhos sobre o arcebispo vacante de Mainz em 1514. Por ter apenas 23 anos de idade e por ser proibido pela lei canônica alguém ter mais de um cargo, ele teria de pagar uma grande soma ao Papa Leão X para as devidas dispensas pelas quais poderiam acumular as funções. Felizmente, para ele, o seu desejo de ocupar também o arcebispado, aliás, de Mainz, coincidiu com a necessidade de dinheiro que tinha o Papa Leão X para construir a atual Catedral de São Pedro em Roma. Alberto receberia a permissão para tomar o arcebispo de Mainz, desde que pagasse ao Papa outra grande soma. Já que essa soma pertencia ao campo das altas finanças, o papado sugeriu a Alberto que tomasse o dinheiro emprestado dos ricos, família de banqueiros de Augsburg, uma bula papal autorizando a venda de indulgências em determinados estados germânicos foi apresentada como garantia de que Alberto pagaria o empréstimo aos Fungers. Leão X recebeu a metade e a outra metade seria repassada para os Fungers. As indulgências estavam diretamente ligadas ao sacramento da penitência, e após arrepender-se e confessar o pecado, o sacerdote garantia a absolvição desde que o pecador pagasse com alguma coisa. Ensinava-se que a culpa e o castigo eterno pelo pecado eram perdoados por Deus, mas havia uma exigência temporal que o pecador deveria cumprir em vida ou no purgatório, através de uma peregrinação ou algum lugar sagrado e tal, do pagamento de uma importância à igreja ou de alguma obra meritória. A indulgência era um documento que se adquiria por uma importância em dinheiro e que livrava aquele que a comprasse da pena do pecado. Cria-se que Cristo e os santos tinham alcançado tanto mérito durante suas vidas terrenas que o excedente estava guardado no tesouro celestial do mérito, de onde o Papa poderia sacar no interesse dos fiéis vivos. Puta que pariu. Clemente VI declarou o dogma em 1343, esse absurdo, e uma bula papal de Sisto IV, em 1476, estenderia esse privilégio às almas no purgatório desde que seus parentes comparassem indulgências por eles. Comparassem ou comprassem? Não sei se a palavra está certa. Esse recurso para levantamento de fundos foi descaradamente usado na bula papal promulgada a favor de Alberto, cuja principal agente era um monge dominicano, Johann Tezel, que recebia por mês o equivalente a $1.000, além do reembolso das despesas na venda de indulgências. Ele não recebia em dólar, gente, pelo amor de Deus, equivalente a. Com ele e outros verdadeiros ou vendedores ia um representante dos Fugers
para assegurar que a metade do dinheiro pago em cada indulgência voltasse ao banco com desconto pelo empréstimo feito a Alberto. Tetzel usava de métodos coercivos para aumentar as vendas, prometendo até remissão do castigo temporal para os pecados mais graves se o pecador comprasse uma indulgência. É a questão de comprar mesmo. A quantia solicitada dependia da riqueza e da posição social do pecador. O pobre a recebia gratuitamente, mas a um rei poderia custar cerca de $300, o equivalente a $300. Foi o famoso protesto de Lutero nas 95 teses contra o abuso das indulgências que precipitou a avalanche dos acontecimentos que resultaram na reforma na Alemanha, que daí se espalhou por todo o norte e oeste da Europa. Aí você vê, né? Israel pertencia a Deus, era um povo de Deus, certo? Tinha aliança com Deus. A igreja tem aliança com Deus, beleza. Mas não tinham profetas lá em Israel que pesavam a mão em nome de Deus sobre o seu próprio povo? Por que isso não pode existir na igreja católica? E faz lá Lutero, não que Lutero fosse muito santo, né? Mas fez lá as 95 teses de maneira justa, porra. Negócio de indulgência aqui é uma palhaçada, que é isso? E aí, agora ele é um herege? A reforma não foi um acontecimento isolado, mas esteve intimamente ligada à Renascença e a outros movimentos que forçaram o nascimento da era moderna no século XVI. Sua relação com a Renascença e com a Contra-Reforma Católica pode ser vista mais claramente através de um diagrama simples. Está lá na página 221, bom, não vou mostrar aqui. As igrejas protestantes que surgiram deste levante eram diferentes daquelas que se separavam da igreja medieval, mas todas tinham a Bíblia como autoridade final. Lutero conservou na liturgia muitas práticas não proibidas pela Bíblia, que eram da igreja católica. A igreja anglicana distanciou-se um pouco mais que os luteranos do ritual e da prática da igreja medieval, mas deve-se salientar que tanto aquela quanto estes rejeitavam o sistema sacramental hierárquico da igreja romana de salvação, né? A igreja reformadas e presbiterianas que seguiram Calvino na França, Holanda, Escócia, Suíça e Hungria refutaram todas as práticas que não entendiam estar de acordo com o Novo Testamento. Os anabatistas fizeram a ruptura mais radical de todas os grupos reformadores, ao procurar criar uma igreja de crentes por vontade própria, modelada segundo os padrões da igreja do Novo Testamento. Aquela igreja que vendia tudo e compartilhava entre todos. Quem chama isso aqui de comunismo está errado, né? Isso aqui não tem nada a ver com comunismo. Mas é radical de qualquer forma. As nações latinas, é comunismo no sentido político marxista que eu falo, né? Que tinham em comum, tinham. A reforma provocou mudanças vitais que fizeram com que uma igreja católica romana universal, única, fosse substituída na Europa Ocidental por igrejas nacionais. Ocorreu uma descentralização. E essas igrejas tomaram a Bíblia como autoridade final e entendiam que não era necessário nenhum mediador humano entre o homem e Deus para a obtenção da salvação já adquirida por Cristo na cruz para todos. E foi um processo puramente de descentralização da religião, da igreja.